Hoje é um dia marcante para os torcedores do Vasco. Após a celebração pela conquista da Copa do Brasil ontem, é tempo de enfrentar o Puerto Cabejo e assegurar a vitória. Para este grupo, a partida contra o Puerto Cabejo é uma questão de sobrevivência, pois a situação é delicada. No dia anterior, o Lanús venceu o time no Peru em um confronto onde o Vasco começou liderando por 2-0, mas cometeu falhas que permitiram ao adversário marcar um gol, resultando em um placar final de 3-1. O Vasco permitiu a igualdade no marcador e precisava vencer na altitude. O Lanús fez sua parte e garantiu os 3 pontos. Atualmente, o Vasco está 3 pontos atrás do Lanús e a situação na Sul-Americana se torna complicada. Vou trazer todos os detalhes sobre isso. Além disso, falarei sobre os bastidores da festa que ocorreu após a conquista da Copa do Brasil, que foi realmente linda com os jovens talentos se destacando. Abordarei tudo isso com vocês e trarei muitas outras novidades. Você, torcedor do Vasco, pode esperar um Acorda Vascão bastante movimentado, cheio de informações. Antes de começarmos a colocar você a par de tudo que acontece com o nosso clube, quero dar boas-vindas a todos que estão acompanhando pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é um grande prazer. Sou o narrador deste espaço dedicado aos torcedores do Vasco e estou aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão é publicado sempre às 7 horas da manhã, seguido pelo Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. Vamos em frente, torcedores! Começo falando sobre a conquista do título da Copa do Brasil Sub-17, um feito inédito para o Vasco. O clube já havia vencido a Copa do Brasil profissional em 2011 e no Sub-20 em 2020, mas essa vitória no Sub-17 ainda não tinha acontecido. Ontem isso mudou. O Vasco empatou a partida em 2-2 e nas cobranças de pênaltis triunfou por 5-3. A equipe abriu o placar no primeiro tempo com Andrei convertendo uma penalidade fazendo 1-0. No segundo tempo, um zagueiro Christopher, em seu primeiro lance na competição, entrou em campo e fez 2-0. No entanto, aos 21 minutos da etapa complementar, o Bahia iniciou sua reação. No primeiro tempo, Lucas Melim fez uma defesa decisiva, tirando a bola em cima da linha, após um arremate de Deli, mas a bola voltou para Vitor Guilherme, que diminuiu para 2-1. Depois, aos 31 minutos, Antony, jogador do Bahia, marcou um belo gol de fora da área, deixando tudo igual. O Vasco, nesse momento, já tinha um jogador a menos, pois Kaique Ferreira foi expulso no primeiro tempo. Após o gol do Bahia, Antony comemorou de maneira provocativa e com isso recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida. O Vasco, com 10 jogadores, viu o Bahia com 11 igualar o placar e após isso voltou a buscar a vitória. Após o jovem marcar um lindo gol, ele celebrou de maneira provocativa, o que resultou em seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, na expulsão. Assim, a equipe que havia sofrido o empate jogando com 10 jogadores se viu em uma nova situação. Já que a outra equipe contava com 11, o cenário mudou após o gol, permitindo que ambas as equipes tivessem o mesmo número de atletas em campo, uma vez que um jogador da equipe adversária também foi expulso. Com isso, os times passaram a ter 10 jogadores equilibrando bastante a partida. Embora uma das equipes tenha tido mais chances de marcar a decisão final, foi para as cobranças de pênaltis. A disputa foi bastante intensa, mas a equipe saiu vencedora com um placar de 5-3. O jogador que não conseguiu converter sua cobrança de pênalti teve sua tentativa defendida pelo goleiro e assim o título foi conquistado pela cidade. É um troféu significativo que traz prestígio e evidencia a força da base, resultado de um trabalho admirável. Vale destacar que, apesar de ter feito críticas ao goleiro, antes reconheço sua competência recente. Contudo, mantenho a opinião sobre sua entrada no clube, acreditando que os profissionais devem ser contratados com base em seu talento e não por relações pessoais. A escolha do novo treinador para a categoria Sub-17 se deve à recomendação de um conhecido, o que considero um equívoco. Essa conexão gerou-se durante um trabalho em outra equipe, enquanto outros se dedicavam a categorias profissionais? Apesar de ter essa relação, isso não deveria ser o critério para a contratação de um treinador. Apesar das críticas, não posso desconsiderar o que ele tem feito em campo, pois o desempenho tem sido muito positivo.
Para se ter uma ideia, o novo treinador tem apenas 16 jogos na Copa Sub e na Copa do Brasil. Sub-17 foram 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. Sob sua direção, a equipe disputou 18 partidas sem conhecer derrotas. O trabalho que vem sendo realizado é sem dúvida notável. Agora compartilho as palavras do próprio técnico após a conquista, expressando sua alegria por ser campeão. Foi um jogo desafiador, onde a equipe começou muito bem no primeiro tempo, teve bom controle da partida e boa movimentação. Mas uma expulsão no final alterou completamente o panorama do jogo, resultando em dificuldades no segundo tempo. Contudo, no final, graças ao empenho dos jogadores, a vitória veio através de trabalho e dedicação, e todos estão de parabéns pelo que realizaram até o momento, sempre se entregando e se dedicando à instituição. Sou imensamente grato aos atletas e a quem me deu a oportunidade de retornar. Para mim, vestir essa camisa é um grande prazer e faz uma enorme diferença na minha vida. É um clube que aprendi a amar desde criança, e conquistar um título tão rapidamente é algo indescritível. As palavras dele transbordam emoção e felicidade ao celebrar esse primeiro título em um período tão curto. A base demonstrou seu valor, reafirmando que o clube é repleto de talentos. É preciso ficar de olho em 2 jogadores, pois a categoria Sub-17 possui excelentes atletas, mas esses 2 realmente têm se destacado. A base do Vasco demonstrou de forma clara que possui muitos talentos. É essencial, caro amigo vascaíno, focar em 2 jogadores em particular. O time Sub-17 do Vasco abriga diversos bons atletas, mas esses 2 se sobressaem como verdadeiros diferenciais: Diego Minetti e Andrei Fernandes. Ambos são jogadores com características distintas. O Vasco terminou a competição com os 2 artilheiros, sendo Diego Minetti e Andrei Fernandes, cada um anotando 5 gols. É importante ressaltar que Andrei integrou a seleção no Sul-Americano Sub-17 e durante a Copa do Brasil retornou apenas nas quartas de final, atuando em apenas 5 partidas após voltar da seleção. O Vasco participou das quartas de final em 2 confrontos além das semifinais e o único jogo da final que aconteceu recentemente. Andrei balançou as redes em todos os jogos que jogou. Assim, é fundamental estar atento a esses 2 atletas, Diego Minetti e Andrei Fernandes. Guardem bem os nomes desses talentos, pois ambos já representam a seleção brasileira. O Vasco tem verdadeiras joias em suas fileiras. Para continuar a discussão sobre a base, compartilhe um trecho dos vídeos dos jogadores que manifestam sua alegria por ter conquistado o título da Copa do Brasil, representando o Vasco da Gama. Essa é uma conquista relevante, uma vez que é um título que o Vasco nunca havia alcançado antes, marcando um grande momento na trajetória de cada um deles. A vitória no Campeonato Sub-17 é algo extremamente valioso. Trouxemos o título para São Januário, resultado de muito esforço e dedicação. A ambição agora é fazer a transição para o profissional e repetir esse êxito. Com a ajuda de Deus ao subir, darei meu melhor como sempre e alcançarei minhas metas. A esperança é que eu continue praticando esse futebol por um longo período. Agora, o objetivo é avançar para o profissional e replicar o que foi realizado até aqui. Certamente, com a graça de Deus, se minha oportunidade surgir, me dedicarei ao máximo como sempre e triunfarei. Sou grato a Deus e espero atingir meus objetivos mantendo o mesmo nível que demonstrei na base. Em primeiro lugar, sou grato pela chance e todo o grupo se dedicou e focou e era isso. Campeão de forma invicta, muita alegria. E agora é momento de celebrar e aproveitar essa conquista. Quero expressar minha gratidão. Estou muito feliz por continuar marcando e sendo decisivo. Isso é fruto do trabalho diário. E assim agora estamos em busca da final. Que Deus nos abençoe e iremos em busca desse troféu para São Januário. Estamos juntos. Isso é Vasco. Amigo vascaíno, a base do Vasco é sólida. Assim, um cumprimento ao atual técnico interino. Caso seja confirmado um cumprimento ao próximo treinador, que valorizem a base do Vasco. Pois assim como observamos no Sub-17, há muitos jovens talentosos, notamos também no Sub-20 uma geração promissora do Vasco. Um Sub-17 de qualidade e um Sub-20 repleto de craques. O Vasco parece estar formando a melhor safra dos últimos anos. Portanto, é fundamental estar atento.
No Sub-20 há jogadores promissores, além de Diego Minetti e Andrei Fernandes no Sub-17, e um jovem que é um verdadeiro craque. Assim, é crucial observar essa nova geração, pois a base do Vasco tem um futuro brilhante pela frente. Deixe sua opinião nos comentários. Agora quero discutir sobre Vasco e Puerto Cabello. Mas antes, uma rápida mensagem para você, amigo vascaíno. Se hoje é dia de Vasco, certamente também é dia de Play aqui no canal, uma marca que apoia nosso trabalho e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Quero aproveitar a oportunidade para apresentar a vocês uma nova plataforma que está surgindo. Se você ama futebol, e o Vasco poderá se divertir e ganhar dinheiro. Mas calma, pois, quando falamos em... Caso você ainda não tenha ouvido falar de uma nova plataforma que está emergindo, é importante prestar atenção, pois ela apresenta uma proposta que possibilita divertir-se enquanto torce por seu time preferido. Quando mencionamos lazer e entretenimento, logo associamos a apostas, mas não se trata exatamente disso. Um jogo de fantasia é uma maneira de realmente se divertir sem a necessidade de gastar, embora seja possível optar por investir, se assim desejar. O aplicativo proporciona essa liberdade e apresenta um ranking onde muitos participantes estão engajados, permitindo que você observe quem está acertando mais nas partidas e acumulando pontos nos campeonatos. Além disso, há a oportunidade de ganhar mais moedas no decorrer do jogo, possibilitando um lucro com isso. É um conjunto de possibilidades que se abre para todos neste momento. Ao acessar a página principal do aplicativo, é possível notar um grupo de membros ativamente envolvidos. Existem diversas opções de jogos para participar cada um, com diferentes quantidades de moedas. A seleção de um jogo pode depender da quantidade de moedas que o jogador possui. Neste momento, um participante pode ter acumulado uma boa quantidade de moedas ao jogar com regularidade. As previsões a respeito de posse de bola, cartões e chutes a gol fazem parte da estratégia e a expectativa de vitória para o time também. Pode ser uma certeza. As interações e previsões sobre o desempenho dos jogadores durante as partidas são parte da experiência além da análise das estatísticas de escanteios e faltas. É interessante observar o ranking dos participantes, onde alguns se destacam com pontos elevados refletindo suas habilidades ou sorte nas previsões. Além dos campeonatos, novas alternativas estão surgindo e a interação com outros formatos também pode ser explorada, trazendo mais dinamicidade. Fazer previsões adicionais sobre chutes, faltas e cartões é parte do envolvimento com o jogo, e a prudência ao investir em determinados itens é sempre uma consideração relevante. O monitoramento do desempenho dos jogadores, assim como as estatísticas das partidas, adiciona uma camada extra de interesse ao acompanhamento das competições. Um arremesso a gol na etapa inicial. Vamos mudar de tema. Um atleta acabará cometendo mais de uma infração no primeiro tempo. É impressionante, pois esse jogador não é conhecido por cometer muitas faltas, não é mesmo? Mudando de assunto novamente, a pressão em campo continua intensa. Um jogador fará mais uma infração que terá um peso significativo. Esse mesmo atleta também terá outra falta no primeiro tempo com um valor considerável? Estou disposto a arriscar essa aposta. Acredito que isso pode dar certo. Comecei com 18.500 moedas e agora estou com 14. Investi 4.500 moedas na partida e, claro, se minhas previsões estiverem corretas, poderei recuperar esse valor. E quem sabe, ao atingir 50.000 moedas, realizar meu primeiro saque de R$500. Portanto, não perca tempo, aproveite a diversão. Sigamos em frente. Um torcedor aparece correndo e sou grato por estar aqui novamente. Agora vamos tratar de um confronto importante que a equipe tem hoje pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Conmebol Sul-Americana. Ontem, a 4ª rodada já teve início no grupo com um jogo envolvendo duas equipes. A partida ocorreu em altitude e, como muitos previam, um dos times saiu vitorioso por 1-0. A conquista foi assegurada com um gol aos 39 minutos da segunda etapa, protagonizado por um jogador que fez a diferença. O time que ganhou demonstrou superioridade, tendo realizado 3 chutes certos ao gol do adversário, enquanto o outro time não conseguiu acertar nenhum no goleiro
Novamente, essa equipe teve um desempenho inferior ao do rival, mesmo jogando em altitude. Com essa vitória, a equipe se mantém na liderança do grupo, já era a primeira colocada, mas antes do jogo tinha o mesmo número de pontos que o oponente. Com a vitória, alcançou 8 pontos, enquanto o outro time permaneceu com 5. Ambos têm desempenhos idênticos até agora. A única diferença que coloca uma das equipes na primeira posição é o saldo de gols. A vitória fez com que a equipe igualasse a contagem de pontos, mas o saldo de gols é o que define a liderança. Após o triunfo de ontem, o saldo de gols do time vencedor é de 4, enquanto o do adversário é de 1. Portanto, para que o time que está atrás conquiste a liderança do grupo, além de superar o rival em pontos, precisará vencer a partida de hoje e também reverter essa diferença no saldo de gols. Assim, se vencer hoje, alcançará 8 pontos, mas precisará triunfar por uma margem significativa para garantir a liderança do grupo. Um resultado de 3-0, 4-1 ou 5-2, com uma diferença de 3 gols, não é algo fora da realidade. O oponente não é assustador, é uma equipe que oferece boas oportunidades para o outro time alcançar a vitória. Hoje sinto mais apreensão em relação ao desempenho do time do que ao próprio adversário. Mas este embate será sem dúvida decisivo para o grupo. É fundamental vencer. A equipe precisa ganhar para ter a chance de se classificar em primeiro lugar. Na minha visão, se o time perder hoje a situação para conquistar a liderança do grupo se tornará complexa. Entretanto, mais importante do que a vitória de hoje é o confronto direto contra a equipe que está na frente. A equipe terá esse duelo na próxima semana, salvo engano, na terça-feira na Argentina. Portanto, esse será o verdadeiro jogo decisivo. Hoje o time tem que vencer, precisa cumprir seu papel em casa, uma vitória simples para se aproximar na tabela e na próxima semana derrotar o rival, o que não conseguiu anteriormente em meio à frustração ainda relacionada à direção técnica após aquele empate. Desta forma, o time encara a partida de hoje como um jogo crucial. O elenco finalizou os treinos ontem, sendo este o último sob a supervisão do técnico. O time viajou no último sábado para uma cidade onde enfrentou outra equipe no domingo e de lá permaneceu. Treinou no centro de treinamento local e também na segunda-feira. O grupo finalizou sua preparação ontem, marcando o último treinamento sob a supervisão do treinador. A equipe que partiu no sábado passado rumo a Brasília para um confronto no domingo permaneceu na cidade. No sábado, realizou uma sessão de treinamento no centro de treinamento da região e na segunda-feira deu continuidade aos treinos no mesmo local. Na segunda, seguiram para a Venezuela, onde realizaram um treino recentemente. Hoje o time entra em campo e amanhã também permanecerá na Venezuela, com a expectativa de realizar um treinamento na Bahia na sexta-feira e enfrentar a equipe local no estádio no sábado. Assim, o grupo ficará fora do Rio de Janeiro por mais de uma semana, sem acomodação fixa. Ontem a equipe finalizou essa preparação. O treinador contará com alguns desfalques, sendo o mais significativo um jogador que teve lesão confirmada na fáscia plantar. Esse atleta não participará do jogo de hoje e já retornou ao Rio, não acompanhando o grupo para a Venezuela. Há a expectativa de que outro jogador assuma a posição e forme a dupla de zaga com um colega. Além desse desfalque, existe uma incerteza sobre outro atleta que saiu da última partida sentindo dores. Dessa forma, a equipe tem certeza quanto ao desfalque de um jogador, enquanto a situação de outro permanece indefinida. Além disso, houve novidades a respeito de 2 jogadores que foram convocados para integrar a equipe principal, os quais viajaram na última segunda-feira e participaram de 2 treinos com o grupo. Assim, a equipe se prepara para o embate de hoje à noite, às 7 horas. A expectativa é que a formação inclua um goleiro na zaga, 2 defensores, um lateral e um volante com 3 jogadores no meio-campo e um trio de ataque composto por outros 3 atletas. Essa deverá ser a configuração do time. Hoje, a equipe adversária também entra em campo. No último domingo, a escalação foi diferente, com um atleta atuando como centroavante, um jogador nas laterais e outro mais centralizado. Contudo, com o retorno de 2 jogadores, a equipe deverá voltar à escalação original que tem sido utilizada sob a direção do treinador. Compartilhe sua opinião sobre suas expectativas para o jogo de hoje. Estou curioso para saber o placar. Qual a sua previsão para este confronto? Deixe seu comentário aqui. Por enquanto é isso.
Este foi apenas o primeiro vídeo do dia dedicado ao time. Agradeço a todos pelo apoio e pela presença. Em breve retornarei com novidades sobre esse confronto e outras informações. Vamos em frente! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma reviravolta que promete sacudir os bastidores do futebol carioca, o atacante Pedro Guilherme tomou uma decisão surpreendente. Deixou o Flamengo, clube onde construiu uma sólida trajetória nos últimos anos, para assinar contrato com o Vasco da Gama. O movimento, que já vinha sendo especulado nos bastidores, foi oficializado nesta segunda-feira e representa uma das transferências mais polêmicas dos últimos tempos no futebol brasileiro. Pedro, que chegou ao Flamengo em 2020 vindo da Fiorentina da Itália, se destacou rapidamente no elenco rubro-negro. Conhecido por seu faro de gol, técnica refinada e presença diária, o atacante conquistou títulos importantes com a camisa do Mengão, como a Libertadores de 2022 e 2 edições do Campeonato Carioca. Apesar dos bons números e do carinho de parte da torcida, Pedro passou a viver momentos de instabilidade, especialmente após episódios de desgaste com a comissão técnica e a direção do clube, o que pode ter influenciado diretamente em sua decisão de mudar de ares. O Vasco, por sua vez, vê na chegada de Pedro um marco importante em sua reestruturação. O clube, que luta para retomar o protagonismo no cenário nacional, aposta no atacante como peça-chave para liderar um novo ciclo, tanto dentro quanto fora de campo. A diretoria cruz-maltina não poupou esforços para viabilizar o acordo e Pedro assinou contrato válido por 4 temporadas, com salário compatível aos maiores do elenco vascaíno. A expectativa é que ele já esteja disponível para o clássico contra o Fluminense, válido pela próxima rodada do Brasileirão. A transferência pegou muitos torcedores de surpresa e dividiu opiniões. Enquanto vascaínos comemoram a contratação de um nome de peso, flamenguistas expressam frustração e críticas à gestão do clube pela saída de um dos principais atacantes do elenco. Pedro, por sua vez, declarou em nota que está motivado com o novo desafio e que pretende dar uma resposta dentro de campo, honrando a camisa vascaína com gols e dedicação. A mudança de Pedro Guilherme do Flamengo para o Vasco não é apenas uma troca de camisa. É um símbolo da rivalidade que continua viva no futebol do Rio de Janeiro e promete incendiar ainda mais os clássicos da temporada. Com a bola rolando, só o tempo dirá quem levou a melhor nessa ousada negociação. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.